Aí, pessoal, infelizmente acabou de ser confirmado que o Vini Júnior sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará fora dos gramados por cerca de 3 semanas. Quem parece ter gostado dessa notícia foi o Mbappé, já que agora ele terá a sua posição na ponta esquerda garantida. Hoje, o Mbappé reagiu à lesão do Vini e comentou tudo o que achou sobre a situação. Fique até o final para conferir em detalhes as palavras do atacante francês sobre a lesão do brasileiro. Depois quero saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. Parece que finalmente o Mbappé terá a chance que tanto queria para se firmar de vez na ponta esquerda. Como eu mencionei, o Vini Júnior está previsto para voltar apenas por volta do dia 18 de dezembro. Isso significa que o Mbappé terá pelo menos 5 jogos atuando como ponta esquerda até o retorno do brasileiro. Inclusive, na última partida do Real Madrid, vimos o Vini sendo deslocado para jogar como camisa 9, enquanto o Mbappé ocupava a ponta esquerda. Agora, com o brasileiro fora dos gramados por praticamente um mês, talvez o técnico Carlo Ancelotti aproveite para consolidar essa mudança, mantendo o Mbappé na ponta esquerda e utilizando o Vini como centroavante quando ele estiver de volta. Vale lembrar que essa estratégia funcionou muito bem no último jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Um detalhe muito importante confirmado pelo jornal Sport hoje é que mesmo antes de oficializarem a lesão do Vini Júnior, o treinador do Real Madrid já planejava escalar o Mbappé como ponta esquerda no jogo da Champions League contra o Liverpool, deixando o Vini novamente como centroavante. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que, quando o Vini retornar da lesão, ele volte a jogar na ponta esquerda. Afinal, mesmo antes de sua ausência, Ancelotti já demonstrava intenção de colocar o Mbappé em sua posição. É realmente curioso, até bizarro pensar que tudo aquilo que se especulava quando o Mbappé chegou ao Real Madrid está de certa forma se concretizando. Muitos diziam que ele poderia causar problemas no vestiário, entrar em conflito com o Vini e até tentar tomar a sua posição. Comentava-se que o francês não aceitaria jogar como centroavante e poderia agir de forma semelhante ao que aconteceu no PSG, onde houve tensão com Messi e Neymar, marcada por birras e tentativas de impor sua vontade no time. Recentemente, esses rumores ganharam força, com diversos jornais espanhóis relatando que Mbappé estaria pressionando Florentino Pérez para convencer Ancelotti a deixá-lo atuar na ponta esquerda. Agora, com a mudança na posição do Vini se concretizando, fica claro que aquele discurso de Ancelotti, garantindo que nunca mudaria a posição do brasileiro e que admirava muito o jogador, não passou de palavras vazias. Agora vamos dar uma olhada nas palavras do Mbappé. Todos nós fomos pegos de surpresa com essa notícia sobre o Vinícius. Estamos todos muito abalados com isso. Sabemos o quanto o Vini é importante para o Real Madrid. Tudo o que ele já fez aqui é admirável. Estamos desejando a ele a melhor recuperação possível e torcendo para que volte o mais rápido possível. Quando paramos para pensar na história do Vini Júnior no Real Madrid, a situação fica ainda mais complicada. O brasileiro já está há mais de 6 anos no clube merengue, começando de baixo, trabalhando duro e enfrentando dificuldades sem o devido reconhecimento. Ele chegou a ser humilhado pelo próprio companheiro de equipe, Benzema, que foi flagrado em um vestiário dizendo para os outros jogadores não passarem a bola para ele. Apesar disso, o Vini deu a volta por cima e escreveu capítulos memoráveis na história do Real Madrid. Na temporada 2021-2022, foi ele quem marcou o gol decisivo na final da Champions League contra o Liverpool. Já na última edição da Champions, brilhou novamente, destruindo nos jogos de mata-mata e marcando outro gol na final, dessa vez contra o Borussia. Mesmo com todas essas conquistas e com um início de temporada impressionante, o Real Madrid parece estar optando por dar prioridade a um jogador recém-chegado, cujo desempenho no clube ainda é incerto. É uma decisão difícil de entender, considerando tudo o que Vini já fez pelo time e sua importância inquestionável dentro de campo. Como mencionei anteriormente, com a confirmação do Departamento Médico do Real Madrid sobre a lesão de Vini Júnior, o brasileiro ficará fora de pelo menos 5 ou 6 jogos do clube. Sua previsão de retorno é para cerca de 18 de dezembro, e isso ainda sendo bastante otimista.
Nesse período, Mbappé terá a oportunidade de disputar pelo menos 6 jogos como ponta esquerda, podendo se firmar de vez nessa posição no time do Real Madrid. Isso certamente dará ao francês uma moral enorme com o técnico Carlo Ancelotti e ajudará a conquistar a confiança do treinador. Algo que, até então, era exclusivo de Vinícius Júnior. Analisando a situação, se Mbappé tiver atuações brilhantes, jogando na ponta esquerda enquanto o Vini estiver ausente, será muito difícil para o brasileiro recuperar sua posição quando voltar. A disputa promete ser intensa e pode mudar os rumos do ataque do Real Madrid. O Real Madrid parece estar disposto a mudar a posição de Vini, que já está há mais de 6 anos no clube. Conquistou 2 Champions League e marcou gols decisivos em finais, para dar espaço a um jogador que acabou de chegar e cuja adaptação ao time ainda é uma incógnita. Essa possibilidade de Vini perder sua posição na ponta esquerda para Mbappé já gerava muita discussão e agora parece estar se tornando uma realidade. Depois de mais de 20 jogos do Real Madrid nesta temporada, ficou claro para todos, inclusive para Carlo Ancelotti, que Mbappé não se adaptou à posição de centroavante. Ele parecia visivelmente desconfortável jogando nessa função. É curioso como o Real Madrid realmente esperava que Mbappé desse certo nessa posição, considerando que o próprio jogador na época do PSG deixou claro várias vezes que odiava atuar como camisa 9 e preferia jogar pela ponta esquerda. Diante disso, parece que Ancelotti não viu outra alternativa senão deslocar Mbappé para a ponta esquerda. Além do desempenho individual ruim, Mbappé prejudicava o funcionamento coletivo do time. Ele não recuava para ajudar na marcação, como se espera de um centroavante, e frequentemente caía pela ponta esquerda, interferindo no espaço de Vinícius Júnior e deixando um buraco no centro do ataque do Real Madrid. Antes mesmo do último jogo, já circulavam rumores de que Mbappé estaria pedindo insistentemente a Florentino Pérez para jogar na ponta esquerda, no lugar de Vini. E ao que tudo indica, esses boatos eram verdadeiros. Apesar de Ancelotti não ter confirmado se manterá essa formação nos próximos jogos, ele demonstrou estar muito satisfeito com o desempenho do time após as mudanças. Para quem achava que o Mbappé jamais atuaria na ponta esquerda no lugar do Vini, se mostrou que estava errado. Mesmo com o Ancelotti tendo garantido diversas vezes que não mudaria a posição do brasileiro. Parece que todo aquele discurso do Ancelotti de que no Vini ninguém toca e que nunca mudaria a posição dele não era bem assim. O Mbappé já havia mostrado que não consegue render bem como centroavante, acumulando várias partidas decepcionantes. Mas, nesse jogo do Real Madrid, finalmente vimos o francês se destacar em campo, atuando como ponta esquerda, uma posição onde ele pareceu muito mais confortável. Jogando como centroavante, Mbappé estava visivelmente perdido e, além disso, prejudicava o desempenho coletivo do time. Agora, ao que tudo indica, o Ancelotti percebeu que insistir nele nessa posição não era uma boa ideia. Com o desempenho ruim do Mbappé como centroavante, o técnico parece ter decidido dar uma chance definitiva para ele na ponta esquerda. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Acha mesmo que o Mbappé já tomou de vez a ponta esquerda do Vini? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.